Olá a todos! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 3. O assunto dessa videoaula, equações separáveis. Se eu lembrar, a playlist desse curso vai estar na descrição do canal e vamos começar a aula. Então, uma das motivações de nós estudarmos as equações separáveis, nós vamos já resolver através desse exemplo. E aí, antes de resolver esse exemplo, eu acho que é válido fazer uma pequena observação. Imagine, por exemplo, que uma nossa função y seja igual a um determinado f de x. Bem, uma das notações de derivadas que nós temos, que é aquela notação de Leibniz, é representar a derivada como dy dx. E eu posso representar a derivada da função f simplesmente como f' de x. E através disso, lá na aula de diferencial, a gente descobriu que a diferencial, o dy, né, no caso, seria o f' de x dx. Em outras palavras, através do conceito de diferencial, nós podemos passar o dx para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos usar esse artifício para resolver a nossa equação separável. Então, eu vou apagar aqui, né, para poder iniciar a resolução. E, como o próprio nome já diz, a ideia é separar e deixar de um lado da igualdade só x, do outro lado da igualdade só o y. Então, como eu estou tentado a passar, com muitas aspas, o dx para o outro lado, então eu vou tirar tudo que tiver y aqui. É claro que aqui vou estar cometendo um abuso. Por quê? Bem, eu tenho que passar o y dividindo, então nesse caso vai ficar 1 sobre y dy dx igual a x ao quadrado. A partir desse momento que eu faço esse movimento, eu tenho que pedir que meu y seja diferente de zero, ou que pelo menos, nos pontos onde for igual a zero, que seja discreto, ou seja num valor. X igual a tanto, o y pode ser zero. É no melhor das hipóteses. Aí eu poderia explorar outros conceitos para poder validar a minha solução. Mas aqui nós vamos varrer esses detalhes técnicos debaixo do tapete e nós vamos simplesmente aprender o operacional. Aqui o dx, conforme eu havia comentado, eu posso passar para o outro lado multiplicando. E aí vai ficar 1 sobre y dy igual a x ao quadrado dx. Só ajeitar aqui. E o que eu vou fazer agora é integrar dos dois lados. Então vai ser integral de 1 sobre y dy igual a integral de x ao quadrado dx. A integral de 1 sobre y dy é o ln do módulo de y. Tem que tomar muito cuidado, porque nada me impede do y ser negativo, por exemplo. Então, ln do módulo de y. Ah, professor, e o mais constante? Bem, como aqui vai ter mais constante e aqui também vai ser mais constante, constante menos constante é constante, vou concentrar a constante no lado direito da equação. Integral de x ao quadrado fica x ao cubo sobre 3 mais constante. E aí o que acontece? Essa constante é para qualquer número real, a princípio, mas dessa propriedade nós podemos concluir que o módulo de y é igual a E elevado a x ao cubo sobre 3 mais constante, propriedade básica de logaritmo. Para você tirar o ln, você aplica a exponencial dos dois lados da igualdade. Uma propriedade da exponencial é que a gente pode separar isso como vezes e elevado a c. E aí eu posso chamar esse e elevado a c, de k, por exemplo. E aí o que nós vamos ter a princípio é que o módulo de y vai ser igual a k multiplicado por e elevado a x ao cubo sobre 3. Acontece que, a princípio, o nosso k é estritamente positivo. Não pode ser nem zero, nem negativo. Por quê? Porque como c pode assumir qualquer valor, mesmo que c seja negativo, esse k vai ser positivo, tá? Da função exponencial. Só que observe que tem esse módulo. E aí, com isso, eu vou concluir que o nosso y vai ser igual. Eu vou colocar mais ou menos k. Na verdade, eu vou colocar k direto, mas agora esse k que está aqui vai carregar o sinal positivo e negativo, porque esse cara pode ser positivo ou negativo. Mas aí vai ficar k vezes
é elevado a x ao cubo sobre 3. Então, para esse k aqui, para todo k diferente de zero. É claro que poderíamos verificar se a solução nula também é solução. Isso seria um estudo à parte. Mas note que, independente do valor de k, claro, desde que seja diferente de zero, realmente o nosso y nunca vai ser zero. Então, só para escrever de maneira explícita a nossa solução vai ser k elevado a x ao cubo sobre 3. Como é constante, eu poderia colocar c, não importa o nome da constante. Mas essa é a nossa solução. Deixar até bem explícito que é uma função que depende de x. Então, note que nós conseguimos resolver a nossa equação diferencial simplesmente fazendo o quê? Deixando de um lado a igualdade só o x, do outro lado da igualdade só o y, usar o conceito de diferencial e integrar dos dois lados. Essa explicação do diferencial e integrar dos dois lados tem um pequena pitada de informalidade, acontece, mas uma explicação mais técnica poderia ser, por exemplo, usando curvas, parametrizações de curvas, mas é algo que não vejo necessidade de explicar nesse vídeo. Mas, de qualquer forma, existem outros vídeos que tratam desse assunto. Por exemplo, eu recomendo muito a aula da Kate, da USP, se eu não estou enganado, que ela explica com bastante rigor o porquê que pode passar, ao passar o dx para o outro lado, por que você pode simplesmente integrar dos dois lados. Mas aqui eu só estou explicando o operacional. Bem, vamos definir então o que é uma EDO separável. Então, uma EDO ela vai ser dita separável se você conseguir escrever a EDO nesse formato. E aí, uma coisa que é importante ressaltar, porque eu esqueci de destacar no início do vídeo, é que nesse exato momento, o nosso foco está em resolver as EDOs de primeira ordem. Assim, a gente pega os EDOs mais simples e aos poucos vai aumentando o grau de complexidade, vai aumentando a ordem da EDO, por exemplo. E aí, para a EDO de primeira ordem, se você consegue escrever nesse formato, quer dizer que você vai ser capaz de deixar de um lado a igualdade só o x, de outro lado a igualdade só o y. Então, uma maneira mais, vamos dizer assim, pura de você entender o que é uma equação separável é o que está aqui em laranja. Se podemos colocar de um lado a equação apenas x e o outro lado apenas y. Todas as EDOs que possuem essa característica são ditas separáveis. Vou dar um exemplo aqui de uma EDO que não é separável. Imagina, por exemplo, assim, y' mais seno de x mais y igual a zero. Você não é capaz de deixar de um lado a igualdade só o x e de outro lado a igualdade só o y. Ou ainda, pode até colocar um igual aqui, que não vai mudar em nada. Você não consegue separar o x e o y. Então, isso é um bom exemplo para mostrar que nem toda EDO é separável. Porém, caso ela seja, o procedimento é justamente o que foi feito conforme o exercício anterior. Tanto é que, ao você escrever desse formato, você integra dos dois lados. Ao integrar dos dois lados, você consegue isolar o y. Bem, então, um exemplo de EDO separável da letra A é o que já foi feito, mas eu gostaria de resolver essa EDO aqui com essa condição. Ou seja, nós vamos resolver a EDO dy dx igual 3x ao quadrado mais 4x mais 2 dividido por 2 y menos 1, aonde o y de zero vai ser igual a menos 1. Ou seja, nós vamos resolver essa PVI. Vamos lá. Então, como a EDO é separável, já vou fazer essa técnica. Então, note que eu consigo transformar isso aqui em duas vezes. Deixa eu só separar aqui, né, primeiramente. Pronto. Duas vezes y menos 1 dy igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 2, entre parênteses, dx. Estou colocando entre parênteses para evidenciar que o dx está multiplicando cada parcelinha. Isso também é muito importante, ter certeza que, por exemplo, o dy está multiplicando por uma função que só dependa de y e o dx está multiplicando por uma função que dependa só de x. Agora nós vamos integrar dos dois lados. Já vou colocar o símbolo da integral aqui. Então aqui vai ficar a integral de 2y, y ao quadrado,
menos integral de 2 vai dar 2y, igual a integral de 3x ao quadrado vai dar x ao cubo, mais integral de 4x vai dar 4x ao quadrado sobre 2, que é 2x ao quadrado, mais 2x, mais constante. Acontece que eu quero uma solução específica aonde y de zero é igual a menos 1. Quando eu digo uma solução específica, isso vai ficar mais claro lá no futuro, quando falar do teorema de existência e unicidade de EDO. E o que acontece é que, a princípio, nós temos infinitas soluções, porque para cada valor de C você vai ter uma solução, mas quando você coloca um PVI, algum problema de valor inicial, você, em geral, você está encontrando uma única solução. Estou falando de maneira vaga, mas lá na frente isso vai ficar mais claro. Só que, para usar essa condição, o que eu estou dizendo? Que se x for igual a zero, o nosso y vai ser igual a menos 1. Então, nessa equação aqui, eu vou trocar o x por zero e o y por menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1 igual a... Agora, eu vou trocar o x por zero. Então, tudo isso aqui vai dar zero, mais constante. E isso implica menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, igual a c. C igual a 3. Então, a princípio, a nossa solução vai ser y ao quadrado menos 2y igual x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 3. Poderíamos terminar o nosso problema aqui. E aí, nesse caso, você diria que a sua solução está no formato implícito, conforme a gente viu na aula passada. Como aqui nós ainda somos capazes de isolar o y, eu farei isso. Porque observe que eu posso somar um dos dois lados da igualdade e completar quadrados. Quando eu somo um dos dois lados da igualdade, aqui vai ficar mais um aqui, e isso aqui eu vou repetir trocando 3 por 4, Ctrl+C, Ctrl+V, trocando 3 por 4, que eu somei um dos dois lados da igualdade. Esse y ao quadrado menos 2y mais 1 é exatamente y menos 1 ao quadrado, que é dado justamente igual a isso aqui, 4. Acontece que aí, isolando o y dessa expressão, você vai obter y igual a princípio, né? Deixa eu até ir devagar. Y menos 1 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada desse número aqui, dessa expressão. Só que, lembra que eu comentei que a solução teria que ser única? Será que realmente é única mesmo? Vamos pensar um pouco. Eu vou já isolar o y, então aqui esse menos 1 passa a ser mais 1, né? Então aqui é 1 mais ou menos isso. Só que será que realmente é mais ou menos mesmo? E aí, nós vamos olhar de novo para o nosso PVI. No nosso PVI, quando você substitui o x por zero, o y tem que dar menos 1. Então, o que acontece se eu substituo o x por zero aqui? Se eu substituo o x por zero, eu vou criar dois cenários. Um cenário com mais e um cenário com menos. Com mais, o que acontece com essa expressão? Vai ficar 1 mais, ao substituir o x por zero, isso aqui vai dar raiz de 4, que é 2. Então, isso aqui vai dar 3. Não é o que nós queremos. Quando você substitui por menos, aqui vai ficar 1 menos 2, que aí vai dar menos 1, e é exatamente o que nós queremos. Ou seja, na realidade, você vai usar o menos. Então, a sua solução de maneira explícita, se você quiser, é esse formato aqui. Agora, não tem nenhum problema você deixar como a sua solução final no formato implícito. Afinal de contas, não valeu tanto a pena, pelo menos não ao meu entender, ficar isolando o y. Então, às vezes não compensa. Se você tiver um objetivo específico que precisar isolar o y, aí você vai ter que usar as técnicas de todo um algebrismo para poder chegar até lá. Mas, em geral, vamos dizer assim,
A gente fica tranquilo caso se o exercício não pedir, você não tem essa obrigação, a não ser que seja muito atraente, né, você explicitar o Y. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço que vocês curtam, façam comentários, na medida do possível vou respondendo as dúvidas. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.